Olá, colega da enfermagem, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vinda a uma live super especial com um tema super diferente e que com certeza você já parou para pensar sobre isso em algum momento da sua vida, da sua carreira, da sua construção profissional, do seu desenvolvimento profissional, lá no seu momento estressante quando estava prestando alguma prova, quando você viu algum amigo postando uma foto super interessante no Instagram, no Facebook, mostrando que estava trabalhando fora do país. Ou em algum momento você já pensou em fugir do Brasil e pensou assim, caramba, por que será que eu escolhi então fazer enfermagem? Essa live é pra você que está cansado, que está cansada de viver a realidade brasileira e todos os percalços da enfermagem nacional. E aí, eu pensei em trazer alguns colegas que tiveram a oportunidade de trabalhar e conhecer a realidade de fora do Brasil, aqui, para nossa realidade hoje. Então, para você que já está chegando aqui, eu já te deixo aqui o meu muito boa noite, muito obrigado por estar aqui participando. Boa noite aqui aos nossos colegas que estão chegando, o nosso convidado especial que daqui a pouquinho eu estarei chamando. Aqui a Bolins Barbieri, boa noite. Caio também entrou. Vamos lá, galera. O que eu sempre peço é uma ajuda importante para mais pessoas saberem que nós estamos online nesse momento. E se você quer ajudar aqui o canal, quer ajudar aqui o nosso momento, pega aí essa gaivota, essa asa delta, seja lá qual é o nome que você queira dar para isso, clica nela e compartilha com seus principais amigos da enfermagem, para eles lembrarem que a gente está online agora. E aí, virem aqui para ouvir tudo que a gente tem para dizer. Estamos num momento super especial. E esse momento aqui é importante para mais colegas conhecerem a realidade de fora do país. Então já adianto aqui para você, se você quer ajudar a gente, já compartilha com seus principais amigos. E claro, você sabe que eu sou carente, que eu tenho aqui esse momento para saber se eu tô falando algo que te interessa, que te agrada. Manda coraçãozinho, isso é muito, 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 muito importante para mim, de verdade. Deixa eu ajustar aqui a minha tela. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês me veem e me ouvem bem? Coloca aqui para mim no comentário, para saber se vocês estão me vendo e me ouvindo. Eu tô me achando um pouquinho escura. E aí eu vou pedir aqui um minuto para vocês, enquanto eu convido o nosso querido participante de hoje para estar aqui assumindo o local de partida dele. Vamos lá, galera. Manda comentário aí pra gente. Vamos saber tudo que a galera da enfermagem tá precisando saber sobre trabalhar e estudar fora do país. Tudo ok. Obrigado, Caio, por dizer aqui que tá tudo bem. Eu tô ajustando aqui a luz. Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Você me vê e me ouve bem? Sim, muito bem. Ótimo, eu também te vejo e te ouço bem. Eu achei que eu tava um pouco escura, mas eu ajustei aqui a luz rapidinho e agora tá muito melhor. Diga-me. Que maravilha ter você aqui. Então, boa noite oficialmente. Obrigada por dispor do seu tempo, da sua agenda, da sua demanda de trabalho, que eu sei que tem múltiplas Oh, funções. Nós estávamos tentando, para a galera que está aqui acompanhando a gente, marcar essa live há bastante tempo para conseguir falar sobre esse assunto que interessa a muita gente. E aí, finalmente, a gente conseguiu marcar agora, porque esse moço aí trabalha demais, demais, em você é diversas funções que adulto, vocês né? já vão entender. Pois é. E aí, para quem não te conhece, meu querido amigo, eu já vou abrir a palavra para você. Conta pra gente quem é o maravilhoso enfermeiro, doutor Luiz Madriaga. E conta brevemente um pouquinho da sua história, mas antes da gente chegar nos pontos cruciais, para a gente deixar aquele gostinho de quero mais. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, meu amigo. Então, Conta um pouquinho da sua história.
Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e incomodada com muitas coisas. Então, desde a minha época, quando eu estava ainda na minha cidade, que era Friburgo, no interior lá de Friburgo, que você chegou a conhecer, né? É, eu não queria aquilo ali para mim, eu queria mais. Eu queria sair de onde eu estava. Eu sabia que o que a gente tem, ele não é limitado. E com isso, fui procurar uma forma de estar vindo para o Rio, então comecei a me dedicar para fazer vestibular, estudei, passei. Em 2010 eu entrei para o UERJ, foi quando eu começou a minha trajetória na enfermagem. Durante esse período da enfermagem, claro, também estava querendo outras coisas e aquilo para mim parecia que tinha algo mais. Comecei a tentar então outras coisas dentro da graduação mesmo. Foi quando eu comecei a tentar o meu primeiro intercâmbio, que foi para Portugal, e era pelo programa Santander. Só que eram pouquíssimas bolsas para a universidade, enfim. Os critérios de seleção, eles não eram muito bem definidos, mas acabou que não aconteceu e foi tudo bem. Não era para ser. Com o passar do tempo, surgiu uma nova oportunidade. E aí foi quando eu tentei um outro programa, que foi o Ciências Sem Fronteiras. Esse outro programa eu tinha a possibilidade de ir para diversos países, só que eu tinha um grande agravante, eu não tinha inglês. Então, já cortava todo o meu leque. Aí foi quando eu falei, vou tentar Portugal, que até então é a língua que eu domino, é o português, né? Então, vamos ver o que que vai dar. Só que, calhou de quando eu escolhi ir para Portugal, muita gente tem escolhido também. E aí veio o governo com algumas medidas de tentar fazer um corte nessa da galera que estava querendo ir mesmo para Portugal. Então foi quando entraram critérios de Enem, é, de rendimento escolar, enfim. E os alunos que ficaram dentro desses critérios, eles tiveram a oportunidade de escolher um outro país para poder estar fazendo uma imersão. Eles iriam estar financiando durante esse período a imersão no curso de língua, além de estar tendo a oportunidade de ter contato com a graduação lá, que era a graduação sanduíche. Eu prontamente escolhi Reino Unido. Ainda não tinha sido ponto-chave, que era a Austrália, né? Mas, como eu escolhi Reino Unido, e o Reino Unido não quis, não deixou. Ele começou a criar algumas barreiras para as pessoas que tentaram ir para lá, né? O primeiro deles foi ter a nota já de corte do IELTS, que é a prova de proficiência, né? E eu falei, gente, eu não tenho inglês. Meu inglês aqui é para poder falar the books on the table, né? E olhe lá. E eu falei, eu não vou dar uma de maluco e dizer que eu vou fazer essa prova e passar agora, porque de fato eu não tinha. Uma coisa é você dizer que você pode se empenhar para algo, conseguir, outra coisa é você não ter nada e, não, eu vou fazer. Tipo, ia dar com a cara na parede, né? Aí, como eu não tinha essa possibilidade, o governo foi e me ofereceu a possibilidade de ir para a Austrália. E lá eu falei, tipo, quando eu recebi aquele e-mail, eu falei, gente, mas eu vou pro outro lado do mundo. Eu falei, eu vou pro outro lado do mundo. Aí foi quando eu aceitei a possibilidade de ir para a Austrália, fui para lá, pude fazer então meu curso de inglês, e aí fiz em inglês o General English, que era matérias gerais, enfim. E depois eu fiz um período de inglês acadêmico, que foi quando eu comecei a aprender a escrever textos e artigos, ter discussões acadêmicas e entender um pouco mais sobre como que funciona a vida dentro de uma academia mesmo. E aí, no último semestre, porque eu fiquei lá um ano e meio, eu pude ter a oportunidade de ter essa imersão dentro do curso propriamente dito. E foi bem bacana essa experiência. Aí fiquei lá durante um ano e meio, eu fui em 2013, voltei no finalzinho de 2014. Depois eu voltei para a faculdade e terminei minha graduação. E aí minha trajetória se segue aí em outras coisas, né? Que vem, termina a graduação, logo em seguida assumo um hospital em Caxias para poder trabalhar com regulação. Só que concomitante com isso eu passei para residência também. Foi quando eu me especializei em médico cirúrgico. E quando eu fazia residência, eu também fazia pós. Então eu fazia residência, pós e trabalhava. Sim, eu fiquei um bom tempo sem ter folga, tipo, 2 meses trabalhando direto e ou era pós ou era, enfim, 2 meses sem folga, mas valeu a pena. Eu sei que teve um dado momento que meu corpo pediu
arrego porque a gente não aguenta, tem que entender os limites. Porque, além disso, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar quietinho. Eu, além disso tudo, eu queria incluir a minha vida social. Então, eu trabalhava, fazia residência, fazia pós e ainda saía. E aí foi quando se tornou, tipo, too much pra mim. Em junho de 2017 eu até dei uma adoecida, mas graças a Deus foi por uma questão de imunidade. Depois comecei a dar uma freada e a coisa melhorou e ficou bom. Consegui concluir a minha pós, consegui concluir a minha residência com louvor. O meu trabalho, que eu era lá em Caxias, eu trabalhava com regulação. Consegui levar bem, tanto que quando eu terminei após não, a residência, eu fui convidado a assumir a coordenação da regulação de lá. Eu fiquei na regulação por cerca de 1 ano, mas acabei saindo porque era algo que estava me incomodando também. E se me incomoda, a gente então procura outras formas de estar melhorando. Essa coisa de não ter um trabalho muito certo, digamos assim, acaba sendo aquela questão da precarização do trabalho, que é o que mais a gente tem, são contratos, coisa temporária, e isso estava me incomodando. E aí eu fui vendo a oportunidade de fazer algumas coisas, aí surgiu o concurso de Fundação Saúde, que infelizmente agora também está como temporário, mas já era algo tipo, um pouco melhor do que eu tinha antes, né? Aí teve o da Rio Saúde, aí eu fiz esses dois, só que nesse inteirinho eu também estava trabalhando no Hospital do Andaraí, que é onde eu fiz a minha residência, eu fui convidado para trabalhar ali, e eu trabalho com urologia e ginecologia. Depois que eu saí lá de Caxias e fiz essas provas, aí eu passei para Rio Saúde, passei para a Fundação, e eu falei, gente, e agora, onde eu fico? Ah, vou ficar nos três, e assim eu tenho levado. Hoje em dia eu estou trabalhando, eu trabalho com terapia intensiva no CTI cardíaco pós-operatório. Foi uma paixão que eu descobri, porque eu tinha uma paixão. É muito gostoso trabalhar com terapia intensiva, eu não tinha essa noção até ter o contato de fato. Antes eu tinha muito medo, hoje em dia quando você vê que de fato você tem uma atuação importante no processo do cuidado desse paciente, é muito gratificante. Além disso, eu trabalho no Serra Leblon, na Serra Leblon, né? Que é a emergência que fica ao lado do Miguel Couto. E esse meu trabalho lá, uma coisa que acaba sendo até engraçada, é que quando eu saio do meu antigo emprego, que eu era coordenador, eu falei, gente, agora eu quero algo onde eu fique escondido. Eu não quero estar em evidência, porque meu celular não parava quando eu era coordenador. Era o tempo todo recebendo mensagem de gente perguntando as coisas, me ligando para resolver problema. Era final de semana. E isso, para mim, era desgastante demais. Eu sonhava com pessoas me ligando. Luiz, resolve isso. Por que não saiu tal procedimento? Falei, gente, o Bruno, tadinho, sofreu um pouco comigo, porque ele via o meu estresse com tudo isso, né? E aí foi quando eu falei, agora eu quero algo que me deixe mais escondido. E aí falei, vou pra ambulância, porque eu vou chegar lá. Entrei na ambulância, saí com o paciente e ninguém me vê. Tolinho eu. Porque no meu 5º plantão, a superintendente, ela me viu pela unidade, e pelo fato dela me ver, a forma como eu conduzia o transporte dos pacientes, ela me convidou para assumir a liderança. Então, passei a ser líder de enfermagem lá na Serra Leblon também. Então, aquela coisa, né? Tipo, acaba pegando em algum ponto para me colocar ali em alguns lugares. Mas tem sido bom, tem sido bem bacana isso tudo. Até quando eu vou conseguir levar esses 3, eu não sei. Mas por hora eu tô levando. A realidade é muito comum nos nossos colegas da enfermagem, né? Ter mais de um emprego. E no teu caso aí, ter 3 empregos, ocupando cargos importantes. Sim. Mas, tirando toda essa sua história que, particularmente falando, me inspira e admiro absurdamente a sua trajetória profissional, além da sua trajetória pessoal, né, que a gente não pode esquecer que por trás de um grande profissional tem um excelente ser humano. Por isso que eu sempre gosto de trazer a história. E é isso. Só para recapitular, esse rapaz incrível, ele saiu de uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro
e desbravou o mundo. Ou seja, o que seria impossível para a maioria de nós, para a maioria das pessoas, ele não entendeu como um desafio insuperável. Ele identificou como algo que poderia suprir uma necessidade pessoal e pronto, foi lá, se jogou e fez. E aí ele foi parar do interior do estado do Rio de Janeiro, mais especificamente de Nova Friburgo, para quem não conhece, quem acompanha a gente aqui de outros estados do país, do interior do estado do Rio de Janeiro, ele foi parar na Austrália por um acaso do destino, para quem quer que acredite nisso. Um acaso do destino, ele cai na Austrália com as possibilidades que ele mostrou aqui. Mas como o nosso assunto, além de toda essa história incrível, que você já entendeu que hoje doutor enfermeiro Luiz Madriago ocupa cargos de liderança e cargos importantes dentro da saúde do Rio de Janeiro, ele foi meu amigo de faculdade. Então, dividíamos carteiras na época e eu gosto muito de dizer sobre isso. Tem vários amigos meus aqui de faculdade. Viviane, que está lá agora na Alemanha. Juliana, nossa amiga, que está sempre com a gente. Juliana Luna. Clóvis, que é meu amigo de mentoria, um super empreendedor. Então, toda essa galera que está aqui hoje, muito obrigada por estar ouvindo a história desse cara. Eu tenho certeza que vai inspirar muito a sua vida de entender que o impossível, literalmente, é só uma questão de opinião. Sabe aquela galera que não faz nada e vem dar uma opinião fracassada? É porque aquela pessoa não tem capacidade de fazer. Então, eu nem escuto. Mas, amigo, já que a gente está falando especificamente da Austrália, que é o grande assunto da nossa noite de hoje, tem muita gente aqui parabenizando a sua história. Obrigado, viu, E eu Caio? já... Tava vendo aqui, tem inclusive o Elvis, um amigo meu que morou comigo lá na Austrália. Ele, professor de educação física. Parabéns, viu, Elvis? Hoje é dia do professor. Tô vendo a Ju, a Vivi. Exato. Parabéns a todos os professores que estão acompanhando a gente hoje ou que vão assistir essa live depois. Eu já adianto aqui para todo mundo que tenha dúvida sobre esse movimento de migrar, né, de se deslocar, de estar aqui para estudar e para trabalhar na Austrália especificamente, pode mandar perguntas aqui no nosso chat que a gente vai respondendo de acordo com o nosso movimento aqui. Mas eu já preparei um roteirinho básico para a gente já ir conduzindo de uma forma interessante, para já ir tirando as possíveis dúvidas da galera, tá bom? Tá bem. Então, Luiz, por gentileza, nos explique, então, como conseguir um intercâmbio para quem está em processo de formação e, se você puder, para quem já se formou. Como é que funciona isso, da gente poder ir para fora? Entendi. Antes, deixa eu dar um beijinho, Carla. Meu amor. Então, na época que eu estava fazendo a graduação, estava um pouco mais fácil essa questão do intercâmbio. Porque a gente tinha muito incentivo por parte do governo para estar fazendo intercâmbio no exterior. Isso é um fato. Só que não era tão divulgado. Isso é uma pena porque, na nossa profissão, isso não era tão bem visado. Eu lembro que quando eu quis intercâmbio, eu que corri atrás. Eu não tive as coisas de mão beijada, se eu precisasse, eles me davam. Mas o caminho das pedras, eu que tive que correr atrás para saber como é que era feito. Então eu passei a ler edital, fiquei procurando na página, porque você não via divulgação no curso de enfermagem. E para quê? Você vai começar a pensar mais, você vai começar a sair da sua casinha, né? Então, eu corri atrás, eu vi qual era, o que precisava questão de Enem, precisava pegar o coeficiente de rendimento da faculdade, enfim. E eu tentei, mandei toda a documentação e falei, seja o que Deus quiser. Tanto que foi um processo silencioso. Pouquíssimas pessoas sabiam que eu estava tentando. Porque era aquela coisa do o que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Hoje em dia eu não estou mais assim, porque eu sou uma pessoa muito bocuda, que nem eu falo. Eu não vou falar nada para ninguém, já saio contando todos os planos, enfim. Mas nesse período eu tentei correr atrás e foi dando certo. Graças a Deus, tipo, por não ter a oportunidade de ir para Portugal, por ter muita gente, uma coisa que me salvou antes foi a nota de Enem. Eu falei, gente, nem imaginava que uma nota do Enem pudesse me salvar. E é a importância que você tem que dar em algumas coisas que você precisa fazer, né? Que é aquela questão de se dedicar em momentos da sua vida. Se você está na faculdade, se dedica para a faculdade. Se você está
fazendo tipo, o seu ensino médio, se dedica para isso. Então foram coisas que impactaram nesse meu processo para poder ir para a Austrália. Hoje em dia eu vejo que para poder estar conseguindo um intercâmbio, até mesmo para pessoas formadas, eu vejo que tem muito incentivo para a Alemanha, que é o caso da nossa amiga Vivi, a gente tem outros amigos aí, tem Késia, Laís, Suelen, são pessoas que eu conheço que já estão morando por lá. E aí esse é o incentivo que eu te digo que existe mais para as pessoas que querem de fato sair do Brasil. Para a Austrália, embora seja um país que tenha muita dependência de profissionais de saúde, enfermeiros, não só enfermeiros, odontólogos, médicos, inclusive a odontologia lá é muito bem paga, tem uma certa dificuldade para poder ter o visto e validar o diploma. O caminho das pedras que muita gente faz e que eu vi as pessoas fazendo ir no primeiro momento com visto de estudante, mas não de estudante de uma faculdade de enfermagem ou coisa do tipo, porque isso você precisa ter primeiro a nota do seu IELTS com o mínimo equivalente para fazer o curso. Para fazer um curso da área da saúde lá, seu IELTS tem que ser no mínimo 6,5. Isso numa escala de até 9. E então a pessoa já tem que ter uma fluência no inglês para poder conseguir tentar isso daí. E não é um curso barato, porque diferente daqui, onde eu fiz uma faculdade pública, lá você tem que pagar. E paga bem caro. Então as pessoas que elas tentam fazer pagam um curso de inglês, por exemplo, que aí botam cerca de 3 meses de curso de inglês, aí elas conseguem ter esse visto de estudante, e com o tempo elas vão renovando esse curso e vão estudando. Aí é o momento em que você consegue aprimorar a língua, para depois estar tentando dar entrada na validação do seu diploma. Mas a validação do diploma em si é um processo custoso, é um processo demorado. Eu vi que nesse período lá, eu conheci inclusive um enfermeiro que era brasileiro, que infelizmente ele voltou para o Brasil e até faleceu. Ele tentou esse processo. E depois de cerca de 2 anos que ele começou de fato a ter contato com a enfermagem lá. E esse contato com a enfermagem, ele não era tipo um enfermeiro propriamente dito. Ele estava tendo contato na área da enfermagem. Ele atuava muito mais como um cuidador. Então, por que aquela coisa? A gente está fora da nossa casa. Não vou chegar dizendo que as minhas maravilhas e tipo, não, você está fora do seu país, você está em outro lugar, você é de fora. Então você vai ter que se adaptar, então você vai ter que correr atrás. Então eu já vi casos de gente, por exemplo, que foi para lá e acabou sendo mais fácil fazer a nova graduação. A graduação em enfermagem lá não é tão demorada quanto aqui no Brasil. A graduação de lá, ela dura 3 anos. A minha aqui durou 4 anos e meio. 3 anos. São 3 anos lá. E não tem aula todo dia. Era uma coisa bem bacana, que inclusive eu até achava estranho, porque eu falava assim, ué, gente, mas não tem aula todo dia. Você puxa as matérias, né, basicamente, mas eles priorizam muito lá o tempo para você se dedicar para estudar. E eles te oferecem todo esse arsenal. E lá eu tinha uma biblioteca 24 horas. Eu não tinha uma quantidade de livros limitada para eu pegar. Eu chegava na biblioteca para estudar, eu olhava, tipo assim, eu quero esse livro. Podia pegar todos eles e levar para casa, só que cada um tinha um tempo diferente, porque dependia da demanda dele. Mas eu simplesmente podia sentar dentro da biblioteca e ficar estudando ali por horas, ou até virar a noite na biblioteca estudando, se precisasse. E tinha estrutura para isso. Não era uma biblioteca que você sentava numa cadeira dura e ficava ali. Não. Tinha sofá, você tinha umas mesas muito bem dispostas para você colocar computador. Se não tivesse computador disponível, eles disponibilizavam notebooks para você fazer, para você estudar. Tinha área para você fazer reuniões em grupo. Para você ter ideia, tinha até a área onde você pudesse jogar videogame se quisesse. Porque às vezes você está lá no meio disso tudo, está estressado, você vai relaxar. E tá, tudo bem. E funcionava muito bem isso lá. Eu vi as pessoas se dedicando para estudar. Só que agora eu trago um ouro pra gente também. O Brasil, acho que o brasileiro é tão acostumado com essa coisa do perrengue que ele acaba dando jeito, não sei. Eu sentia isso dos brasileiros, porque eu via tanto o pessoal se deslocando, tipo, indo pra faculdade, virando noite, estudando. E eu olhava, gente, parece que eles estão lendo, tipo assim, aquela coisa meio que assim. O brasileiro, pelos que eu tive contato lá,
eles são muito críticos com tudo. Tanto que, nesse meu período que eu fiz o meu inglês acadêmico, que foi a segunda etapa lá do inglês, eu tinha uma matéria que era... Um dos tópicos que tinha era critical thinking. Porque a gente tinha que... Eles ensinavam a gente a pensar criticamente. Então, tipo, você vê que é algo que a gente constrói aqui, pelo menos eu vejo aqui, pelo meu círculo de amizade, as pessoas que eu conheci na faculdade, a gente já tem isso, de começar a pensar criticamente. Quando eu falo do meu círculo de amizade, são pessoas próximas a mim, viu, Carol? Você pensa criticamente. Entende? Então, mas isso é uma parte privilegiada. É Mas uma lá parte não... privilegiada. Nós temos ainda um grande número de profissionais da enfermagem que ainda não pensam criticamente. Isso E é. faz os desafios que a gente tem hoje nos nossos ambientes de trabalho. Eu digo que nós tivemos muita boa sorte, né? Nós tivemos a oportunidade de pensar criticamente com o nosso processo de construção acadêmica. Sim. Mas não são todos que têm isso. E quando você coloca esse ponto, eu vejo o quanto que é diferente, sim, quando a gente tem uma boa formação ou quando você tem um profissional realmente dedicado. Né? Uma pessoa que tem realmente interesse em se formar e ser o líder de uma equipe, o responsável pela sua própria Sim. carreira. Bem Mas é aquela coisa que importante eu isso falo. que você falou. E isso faz muita diferença, o pensar criticamente. E isso me dava um pensamento, porque eu via as coisas no... Quando eu via a graduação lá, eu falava, gente, é sério que eles estão aprendendo isso? É porque, de fato, o nosso ensino aqui para enfermagem, eu via como melhor que o de lá. Não vou dizer que o de Uau! lá era melhor porque o daqui é melhor. A nossa carga horária era super exaustiva. Eu, de fato, tinha muita matéria, então, tipo assim, as matérias que eu via lá tinha coisa que era muito básica, que eu falava, sério, que isso está na graduação daqui? Por exemplo, uma que era Medications and Safe Administration, que era a questão de medicação e segurança na administração das medicações. Eu falava, gente, tá ensinando esse tipo de conta pro povo? E eles, tipo assim, não sabiam fazer, sabe? E isso me incomodava. Tanto que eu pegava, às vezes, vai ter prova tal dia. Eu nunca fui aquela pessoa de parar para ficar estudando, tipo, tempos e tempos. Exceto as coisas pontuais, genética, né? Mas, Farmaco. farmaco. Mas eu geralmente, tipo, porque quando eu tô fazendo algo presencial, sento e eu presto atenção. E isso acaba me dando muito mais entendimento do que ficar parando, lendo e tentando entender aquilo que está escrito. Se o outro fala de uma Sim. forma clara, eu consigo absorver muito mais. E eu vi as pessoas se matando para fazer, por exemplo, uma matéria. E aí chegava na hora da prova e eu falava assim, cara, só li uma vez isso aqui. E aí eu olhava a média da turma e eu estava acima da média da turma. Eu falava, ué, então tá bom. Valeu a pena. E essa coisa do ver nota e tudo mais, a gente acaba gerando um desconforto no momento do intercâmbio. Essa coisa de você estar imerso em um grupo onde você é o de fora, foi algo que me frustrou bastante no primeiro momento. Porque eu fui fazer uma matéria que era chamada Healthcare Systems. Basicamente estudava os sistemas de saúde pelo mundo. Essa matéria era o isolado da turma. Porque os australianos tinham os grupinhos deles. E aí, tipo assim, as pessoas que faziam a graduação, enfim, elas estavam cada um no seu cantinho. Quando tinha trabalho em duplo, cada um dava o seu jeito. Até que foi necessário fazer um essay, que eles chamavam lá, que o professor pediu. Era basicamente um texto, deu umas 3 páginas mais ou menos, onde a gente tinha que fazer um comparativo com 2 sistemas de saúde pelo mundo, botando os prós e os contras, enfim. E eu falei assim, nossa, agora a coisa vai ficar apertada, né? Eu falei, vou ter que fazer. E aí eu fiz. Mesmo sendo o excluído da turma, eu falei, tem que fazer, né? Fiz. E quando ele foi entregando as coisas, antes de entregar, ele passava a nota das pessoas. E aí, eu lembro que ele me falou assim, chamou meu nome e tal, 92%. Aí eu, sério isso? Porque eu não esperava aquilo. Embora eu soubesse, eu tinha uma ideia clara, aí ele me elogiou muito. Depois disso, a coisa mudou de figura. Quando você mostra
que você tem capacidade, que você consegue sim fazer as coisas, as pessoas passam a te olhar de uma outra maneira. É aquela questão do Sim. conhecimento te dando poder. E aí foi quando as pessoas começaram a me convidar para fazer as coisas junto. Porque eu não era simplesmente um aluno de fora, eu estava ali realmente fazendo as coisas que tinha que fazer. E isso foi Você tocou bacana. num Hum, Desculpa te cortar, mas você tocou num ponto importante que eu acho que vale a pena. Primeiro, essa visão um pouco distorcida, talvez, que a gente tem aqui do nosso país, de achar que tudo que é do Brasil é pior do que é o de fora. Então, você já trouxe uma não é. análise diferente, né, desse processo de formação. Então, isso daqui já pontua pra gente uma diferença do que a grande maioria pensa. Porque é uma Sim. realidade. Se eu A estiver gente não errada, já tem coloca aqui no estrutura. chat pra gente. O A que a gente gente pode ter não tem muitas é muito. falhas. Isso. A gente não tem uma infraestrutura que nem eles têm. Essa coisa de biblioteca, coisa de disponibilidade, aplicativo para você ficar assistindo as aulas em casa, que hoje em dia está tendo por conta dessa questão de pandemia. Mas isso já era coisa Sim. que eles tinham desde antes. Então você conseguia acessar todo o material da aula online. Você chegava em casa, não terminou Ótimo. para ver, porque inclusive tinha gente que não conseguia ir à aula, então só ficava, tipo, a aula era toda gravada. Então você entrava, acessava, você ouvia a aula. Então se você não tivesse como ir, era tranquilo para você também. Uau. É uma É, outra cabeça, né? Uma outra é percepção uma de outra percepção. realidade. E as pessoas de fato, elas davam valor a isso e elas usavam de forma consciente. Não era largado. Estavam realmente comprometidas com o seu processo de formação, né? Sim, Uma coisa que eu percebo hoje aqui, e principalmente com essa realidade agora da aula online, é todo mundo só se loga e vai fazer outra coisa só para deixar aquele tempo correr, para a sim, instituição contabilizar que você está ali. Eu digo isso porque quando eu dou as aulas eu vejo isso acontecer, né? A gente finge que está entendendo que está todo mundo ali, mas na verdade a gente sabe que não está. Então isso já mostra aí um comportamento com a sua própria formação, que isso é dependente automaticamente da sua própria vontade. Então já mas mostra aí uma isso. diferença. Mas essa é uma coisa que acaba que as pessoas não percebem agora, é que elas são responsáveis pelo processo delas. E quem tá ali sentado, quem tá ali, vai ficar lá na frente daqui a pouco e vai. E essa coisa, e eu falo, por exemplo, ah, Luiz, que você fez isso, fez aquilo outro, passou para tal prova. Eu falei, gente, mas eu não parei para ficar estudando. O que eu tenho hoje em dia, tipo assim, o que eu consegui foi porque durante a minha época de graduação, eu me dispunha a estudar. Eu achava não, era mais do que minha obrigação sentar e estudar. Por quê? Eu não trabalhava, meus pais me sustentavam aqui no Rio, eu fazia faculdade pública, então a gente sabe como é complicado. Era mais do que minha obrigação sentar e estudar. E isso fez muita diferença. E quando eu digo que minha obrigação era sentar e estudar, não era só ficar em casa estudando, não. Porque eu saía para chopada, eu saía da aula, eu ia para o barzinho tomar minha boa cerveja, que eu não abro mão. E a gente consegue conciliar. A gente Sim. pode ter vida. E isso é aquela questão do o esforço que você faz para ter alguma coisa, é o empenho que você bota em alguma coisa. É o que a gente conversa sempre, né? Tem a pessoa e tem o profissional. São dois âmbitos, são duas vidas Sim. distintas, mas que na realidade existe um ser humano ali por trás. E talvez a enfermagem esteja ainda um pouquinho perdida nesse limbo. E talvez aí esteja um dos pontos da falta de valorização, porque, no meu entendimento, e aqui falando exatamente de uma forma Uhum. muito empírica, de uma percepção muito pessoal, falta um pouco de valorização própria da maioria dos enfermeiros. E aí isso gera e repercute numa valorização profissional num contexto maior. Claro que Com existem certeza. muitas discussões políticas e estruturais, mas partindo do pressuposto do que a gente entendeu, né, Luiz? Eu e você viemos de uma realidade muito parecida de construir a própria carreira, realmente ali moldando o que a gente queria com as Com nossas próprias certeza. mãos. E outra coisa Muito agora que eu legal posso essa trazer percepção. agora, desse período que eu estive lá na Austrália, da minha experiência que eu tive no hospital. Infelizmente, aluno que faz intercâmbio, ele não tem a possibilidade de estar fazendo, pelo menos na faculdade que eu estava, não tinha possibilidade de estar entrando em campo prático, a menos que ele não, a menos que estivesse fazendo de fato a graduação lá. Por questão de Ah, seguro e outras coisas, a faculdade não cobria isso para quem está fazendo intercâmbio. Mas eu sou curioso, fui
E fui atrás da coordenadora e falei, pelo amor de Deus, deixa eu pelo menos fazer uma visita técnica, eu preciso conhecer esse hospital, tal. E conversei com ela e ela deixou. É aquilo, vamos correr Legal. atrás, porque não cai do céu. E aí, nisso, eu pude conhecer lá, ver como que eram as enfermarias. Gente, o hospital público da universidade, ele era maravilhoso. Porque eu olhei aquilo, tava melhor que o meu quarto. Porque tinha, era, era melhor do que o meu quarto. Eu via, tipo assim, tinha no leito, vinha um laptop que você podia puxar. E ali você podia fazer a escolha do que você queria comer, de acordo, claro, com a sua patologia. Você selecionava o seu cardápio e eles iriam te mandar. A questão de, tipo, se você precisasse chamar alguém, enfim, ficava tudo ali. Era muito digital isso em 2014. A gente imagina como já deve estar agora. Outra coisa Uau. que eu acho, uma coisa que me marcou muito lá, que eu lembro que quando eu estive lá, um paciente parou. E durante essa parada, obviamente, eu saí da enfermaria porque eu não ia botar a mão ali em nada, né? Mas o, os corredores eles eram sinalizados. Então, assim que acontecia a parada, eles apertavam o botão no local e tal. E aí começava a contar o tempo já no corredor. Então as pessoas sabiam que estava tendo parada e já ficava esse tempo rolando. E isso, então, isso faz diferença na hora que você está fazendo realmente as manobras, tempo de você estar influindo drogas, enfim. Eu achei isso bem interessante. E Uau. é, outras coisas, outra coisa que lá é o que tinha também, que eu achava até meio que cômico, a questão de vestimenta. Lá, os homens trabalham de bermuda no hospital, não obrigatoriamente, mas se eles quiserem trabalhar de bermuda, eles trabalham, porque eles não são obrigados. Aí tinha um enfermeiro que até comentou comigo que ele não usava porque ele um dia foi trocar o paciente e o paciente simplesmente urinou na perna dele. Então, desde então, ele começou a ir só de calça. Lá não tem essa coisa de trabalhar de branco, porque eles têm outra cor, enfim. Até porque eu e o branco eu tenho uma certa aversão, né? Que eu me sinto um picolé de Mas, coco, mas Luiz, é importante você falar sobre isso. Existia um uniforme para enfermagem ou existia um uniforme para os profissionais do hospital? existia o uniforme da enfermagem. A enfermagem usava em si o azul, a nutrição usava uma outra cor, se não me engano, era vinho, enfim, mas eram categorizados por cores. Mas essa questão Mas de cor em si, hoje em dia, parando até mesmo para ler algumas coisas, eu acho interessante ter essa separação de uniformes por cores, porque você sabe a quem se reportar. Porque o que eu sim, vejo direto é mas tipo, fulano, você. No meu caso, toda vez que alguém me vê, agora não mais, mas você é maqueiro? Mas tipo, falava, não, eu não sou maqueiro. Porque eles usavam o mesmo pijama que eu tava usando no hospital. Eu falei assim, não, eu não sou maqueiro. entendi. E, Mas lá na Austrália, todos os profissionais de saúde usavam o mesmo padrão de uniforme? Ou é igual aqui, que a gente tem um colega que bota o jaleco e a enfermagem que usa uma roupa, dicotomizando totalmente aí o processo? então, a enfermagem usava a questão mesmo da roupa. Já os outros colegas, tipo assim, alguns usavam, não eram todos. É a mesma coisa que acontece aqui nessa questão. Na nossa profissão, a gente vê que a gente usa jaleco, ou então usa pijama, se for o caso da unidade. E tem profissionais que usam pijama ou não. Mas às vezes vão de jaleco, bota a roupinha bonitinha, o que quer usar, enfim. Entendi. Eu Essa tenho uma questão de opinião roupa é pessoal algo, sobre. essa questão de roupa é algo é, que me incomoda muito. Eu acho Então, para que mim, cada um hoje, deve quando a vestir gente. aquilo que, de fato, é, se sente bem, mas claro que respeitando NR32, respeitando as normas de dentro do hospital, não padronizar, você tem que usar isso, você tem que usar aquilo. Exato. Acho que tem que fazer desigualdade já, né? É segregação total. Na minha opinião, é segregação total. Eu trabalhei no hospital que eu tinha que, definido pela ordem do hospital, eu tinha até a cor do meu esmalte. Então, isso me incomoda um pouco, porque não querendo fazer uma comparação ou denegrindo a imagem de nenhuma profissão, mas as nossas colegas que trabalhavam ali com a limpeza tinham mais liberdade de escolha do que nós da Uhum. enfermagem.
Por Então, exemplo, isso é essa um questão ponto a de se pensar. roupa, hoje eu trabalho numa unidade, numa das unidades que eu trabalho, o padrão de roupa para gente que tem nível superior é um, e para quem tem nível médio é outro. E a nossa é a mesma para todas as categorias. Então não tem essa coisa, tipo, Hum, entendeu? Isso é bacana. diminui um Fisioterapeuta, pouco a segregação. isso, fisioterapeuta, médico, fono, é, enfermeiro, eles usam um padrão de cor, assim como os técnicos de enfermagem, eles usam outro padrão de cor. Sim, Isso eu acho, interessante. isso eu acho interessante nessa unidade. É. Vamos lá. Se Deixa eu alguém ver, peraí que quisesse. tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver Tinha uma só. pergunta lá no alto. Deixa eu O puxar. Clóvis perguntou no início pra gente, assim que a gente começou a bater o nosso papo, se você tem vontade de retornar para a Austrália. Então, às vezes sim, às vezes não. É aquela coisa do tudo muda o tempo todo. Quando eu vim para o Aham. Brasil, eu vim com uma visão de terminar a faculdade. Eu falei, não, eu preciso terminar a faculdade, eu vou ser enfermeiro, e é isso que eu tenho que fazer. Só que é aquela coisa. Uma vez que você sai da sua casinha e conhece o mundo, quando você volta para sua casinha, sua cabeça nunca mais é a mesma. Você começa a pensar mais. E hoje em dia eu vejo que eu trabalho de fato muito e eu ainda fico pensando, eu vou ficar a vida inteira trabalhando assim para ter X de salário? E isso me incomoda. E tem me incomodado. E todas as vezes que as coisas me incomodaram foi onde eu comecei a partir para tentar mudanças. Então, eu vou tentar concurso melhor, obviamente. Bom, vamos ver o que vem por aí. Mas a Austrália não está descartada, não. Inclusive, essa semana eu estava pensando na possibilidade de repente, voltar e tentar realmente validar o diploma por lá. Porque o salário é atrativo. Não vou dizer que não é. Porque eu conheci um enfermeiro lá que trabalhava um regime de 30 horas semanais para receber US$ 4.000. E quando eu falo US$ 4.000, não é para fazer uma conversão de quanto seria em real. Porque a gente está falando US$ 4.000 na moeda local, onde a pessoa tem um custo de vida lá compatível com isso. Mas é diferente você pensar, por exemplo, numa pessoa que ganha US$ 4.000, mas ela pode pagar um aluguel. Por exemplo, meu aluguel lá, ele morava com umas 3 pessoas, que são meus amigos, né? E então, morava num apartamento maravilhoso de frente para a praia. Meu apartamento custava US$ 1.600 o aluguel por mês. Então você vê, se você trabalha ganhando 4.000, você pode pagar US$ 1.600 morando de frente para o mar, se você quiser. E meu apartamento tinha 2 quartos. Eu podia arrumar algo menor por um preço mais em conta. E isso é só porque eu quero Uau. trazer uma comparação. Esse enfermeiro que ganhava 4, ele falou que quem trabalhasse à noite, dependendo do lugar, ganhava 6. E aí o que eu quero trazer é a questão do o salário de enfermeiro aqui no Brasil. Você vai morar na Vieira Solto? Você não vai pagar um salário de enfermeiro que você não vai pagar seu aluguel na Vieira Solto. Não vai. A questão toda é você pensar em um governo em que te oferece recursos financeiros, tipo, e ele também não te dá tanta disparidade nas coisas. Você ganha pouco, tudo é muito caro, você não é valorizado. E essa questão de não ser valorizado, eu falo porque quando eu falava que eu era enfermeiro, eu tinha uma visão. Nossa, você faz enfermagem? As pessoas me olhavam com brilho nos olhos. Aqui, quando eu falo que sou enfermeiro, as pessoas, ai, que bacana, você é tão bom, por que você não faz isso? E isso você vê que é enraizado. É algo que incomoda muito. Por que enfermeiro não pode ser bom? E eu fico, eu te Ou falo, aquela frase, hum, desculpa te cortar, pode mas é a falar. frase que eu mais escuto hoje. Ai, ela é uma enfermeira ótima, ela é quase médica. Não, não, mas isso aí é fato. Mas e você sabia que uma outra coisa que eu reparo também, que a gente ainda precisa mudar, não é só essa questão do seu trabalhar, de posicionamento. As pessoas se olham muito pela postura que você toma. E quando eu falo da postura, é você colocar, você encher o seu peito sim, e entrar com, tipo, é aquela questão do empoderar a pessoa que você é.
Isso muda muito a visão que as pessoas têm de você. Porque quando eu entro nos lugares, as pessoas olham para mim, já olham para mim, doutor, doutor. Aí eu já falo assim, gente, eu não sou médico, eu sou enfermeiro. Mas isso. Mas Nossa, mas. aceita o doutor. Nós Não, temos não, uma não, mas. resolução de Não, meu 2001. amor. Mas essa questão do aceitar o doutor, não, não é por isso que eu estou te dizendo. Porque quando eles me chamam como doutor, é pela questão de, tipo, de ser um médico para poder fazer alguma intervenção médica naquele momento. Sim, E aí, assim, entendi. não, não, o médico não sou eu. Aí, nossa, mas você, de tanta postura, parece até médico. Aí eu parei para pensar. Os nossos colegas estão tendo postura nos locais de trabalho? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E E isso faz Malu, muita. também dói meu útero, tá, Malu? Também dói E quando eu ouço isso. eu falo, Postura é tudo, gente. Postura é tem que ter tudo. postura. E quando eu falo que é postura, tipo, não é eu deixar de fazer, porque eu brinco, eu sou uma pessoa brincalhona, quem trabalha comigo sabe disso. Mas é saber com quem brinca, onde brinca e a hora que você brinca. Exato. Na frente do paciente, dependendo do paciente, eu vou brincar. Mas dependendo do tipo de conduta, não, não é o momento. Fulano, faz isso, Beltrano, faz aquilo outro. E na postura, se você tem postura e você tem conhecimento, as pessoas te enxergam de outra maneira. Você vira referência. E você vira Com referência. certeza. Esse que eu trabalho com liderança, por exemplo, as pessoas me chamam, Luiz, resolve isso não, porque você que é o chefe, você que resolve. E as pessoas me procuram para isso. E aí, quando você chega no setor, como é que faz isso? Aí, tipo, você tem uma parada, você começa a dominar a situação. E eu entender que, tipo, fulano faz isso, tá contando o tempo, já fez adrenalina, pegou acesso, tá correndo soro. E você começa a pensar no processo e saber o que fazer. Não é ficar barateando, sabe? Se posiciona, o que você tem que fazer. Assume o seu papel. E além de Exato. assumir o seu papel, é parar de querer o papel do outro sem fazer o teu. Que é outro grande problema nosso. Fica olhando muito do outro e vai largando o nosso para trás. Um exemplo Exatamente. clássico. Um exemplo clássico para mim. Bendita lesão por pressão. Por que eu trago lesão por pressão? O pessoal da enfermagem fica reclamando, porque Beltrano ganha tanto, porque fulano ganha tanto. Aí eu tô vendo o paciente deitado. Já fizeram mudança de decúbito? Não. Mas está se preocupando com quanto fulano está ganhando. O teu trabalho está lá para fazer. Eu não quero mudar de decúbito. Porque dá trabalho. E aí depois o trabalho triplica, porque tem que mudar de decúbito e ainda tem que fazer o curativo da lesão por pressão. Resumindo, enquanto não assumir com propriedade o serviço que tem para ser feito, não tem como você ficar querendo um respeito na sociedade. Não adianta. Você é visto da maneira como Concordo. você se porta. Se você está mostrando um bom trabalho, uma questão com eficiência, aí sim você pode querer outras coisas. Agora, se você não está fazendo o seu, como é que você vai querer o do outro? É difícil. Exatamente. Pois é, o Clóvis colocou aqui pra gente, ó. Hum, Infelizmente, né? Em muitos locais o enfermeiro tem seu brilho próprio, a uhum. gerente é contra você. Sim, e eu vou já dizer uma coisa aqui, o Luiz pode se posicionar se ele quiser. Gerente que tem medo de um outro profissional da enfermagem que tem brilho próprio é porque ela tem medo da capacidade técnica dela. Só uma opinião. Essa questão do gerente que vem contra a gente, eu não cheguei a ter isso. Mas quando eu cheguei nos setores, por exemplo, no meu primeiro emprego, eu tive um certo bloqueio porque achavam que eu ia roubar o lugar de alguém. E, gente, ninguém rouba o lugar de ninguém. Ninguém rouba lugar Ninguém de rouba o lugar ninguém. de ninguém. Cada um assume o lugar que tem que estar assumindo. E se você não está mantendo aquele seu lugar, é sinal que alguém está apresentando mais competência para fazer aquilo. Boa. Hoje, Ó, gente, larga o dedo no coraçãozinho agora, gente. Se alguém hoje tirou o lugar de alguém, é porque alguém era incompetente para assumir aquilo. Não tem como puxar tapete, gente. Se você não tem competência, porque se você tem competência, ninguém vai puxar teu tapete. Seu brilho é justamente. próprio. E aí aquilo, você está fazendo por onde manter? Hoje em dia eu assumo um Exato. cargo de liderança. Estou mantendo, estou correndo atrás de manter. Mas eu sei que se eu tiver começar a não fazer por onde, de estar olhando, de estar realmente fazendo a coisa acontecer, vai chegar um outro que vai fazer. E aí, tchau, tchau. E aí eu vou assumir uma outra posição. Mérito meu? Não, mérito do outro que se esforçou para fazer isso. Pois é. Entendeu? Isso é E bom aí, também. e aí agora, aqui, Cíntia falando questão de crítica. Muito enfermeiro critica o colega. Com certeza.
Muito enfermeiro critica, mas a gente também tem muito enfermeiro que elogia o colega. Eu Exato. também vejo isso. Vamos falar do trazer os louros pra gente, porque hoje em dia eu trabalho com muito enfermeiro bom e que eu bato palma mesmo, e eu trabalho com muitos profissionais bons e ruins de todos os campos. E eu vejo que criticam entre si também. Não vamos botar só em cima da enfermagem, não, porque médico também critica médico, tá? E a coisa acontece. Você vê quando vê aquela prescrição, fulano tava com a cabeça onde quando prescreveu isso? E é isso, gente. Então também não vamos ficar com essa ideia tipo, de fazer de coitado que é só a enfermagem, não, porque os outros também fazem. É porque a gente acaba pensando muito no outro e esquecendo do nosso. Vamos pensar no nosso. Exatamente. Luiz, você saberia dar uma dica pra gente hoje, pra gente já ir Hum, migrando aí para o nosso processo de fim? A gente tem basicamente 8 minutos para concluir a nossa live. Se a hum. gente quisesse agora migrar para a Austrália, teria algum site, algum caminho, alguma forma de fazer isso para Olha, validar o currículo? Eu sei que você falou desse formato de ir estudar o idioma, foi uma dica valiosa que você deu, de ir sim. como estudante da língua, né, do idioma, e depois tentar fazer a revalidação do currículo por lá. Mas teria algum outro caminho diferente? Ou você acha que esse hoje, No no momento, atual no momento, atual momento, a primeira coisa é você mudar para lá. Não adianta você querer validar um diploma sem ter, sem instalar, porque você começar a viver a realidade. Até porque para tá, você querer validar o seu diploma lá, você também vai ter que começar a dar entrada no seu processo de residente. Então, tudo isso. Primeira coisa que você vai ter que tentar é se mudar para lá. E para quem quer se mudar, super aconselho. É um país maravilhoso. Eu costumo dizer que é um Brasil que deu certo. E não é dizendo que o Brasil não deu certo, porque eu gosto muito do Brasil. Eu gosto do Rio, apesar de todos os pesares. Já fui assaltado e ainda assim eu gosto muito do meu Rio de Janeiro, tá? Essa coisa que as pessoas falam que, porque quer sair daqui? Enfim, eu gosto daqui. Já que saí, eu moraria na Austrália, assim, porque lá eu vejo a coisa funcionar. Eu vejo, como é que se diz? Muita coisa bacana, até mesmo que pra gente pode parecer trivial. Esse monte de filme, os postes, assim, que lá eu não ficava vendo, porque é tudo subterrâneo. Essa questão de pisar na faixa, o povo parar para eu atravessar. Eu morava numa região litorânea, né? Então era gostoso isso. Era gostoso ver que as meninas podiam sair à noite e voltar para casa sozinha sem nenhuma preocupação. Era gostoso você saber que, tipo, quantas pessoas eu vi que perdiam o celular e no dia seguinte ligavam para entregar o celular. Os valores que a sociedade tem são outros. Não é generalizando, obviamente, porque volta e meia surgem, sim, casos isolados lá de coisa ruim tem em qualquer lugar, gente. Mas lá era muito menor. A qualidade de vida de lá é muito boa. E nossa, tinha possibilidade, sim, de estar fazendo viagens, tinha acessibilidade de ir a locais bacanas, de comer bem, podia morar bem, e o governo faz, tipo, te dá subsídio para isso. Então, é uma qualidade de vida que eu incentivo quem quer ir, vale muito a pena. Além do clima, que é parecidíssimo com daqui. você falou muitas vezes ao longo da nossa live a questão do governo. E sem falar de política de uma forma agressiva, ou que denegrisse, ou que puxasse no estilo Fla-Flu. E eu Hum, acho importante a gente levantar nesse momento essa questão, sem entrar muito no detalhe, mas o quanto que um governo faz a diferença quando faz. ele olha e entende o benefício da nossa enfermagem. Como que uma enfermagem consegue esperar uma valorização de um camarada que ficou internado e ainda assim não consegue valorizar uma categoria como a nossa? Então, sem levantar bandeiras aqui, mas eu acho que, acho não, eu tenho plena consciência e muita certeza de que nós, como cidadãos, em primeiro lugar, e depois como uma categoria tão sucateada, submissa e subserviente, precisa compreender o quanto que a política é importante. Enquanto a enfermagem não aprender a ser politizada, e isso não quer dizer partidária ou Uhum. política num quesito qualquer, nós vamos continuar
sendo joguetes como massa de manobra no nosso país. Então, algumas categorias se beneficiam por ser politizadas. Então, é só uma ressalva, porque você falou tantas vezes disso, eu não consegui me segurar. Tem alguma colocação para fazer sobre isso? Não, eu acho que a coisa que a sociedade só precisa aprender é assumir o seu papel enquanto enfermeiro. Se ver como participante, como se ver como profissional atuante no processo do cuidar. E isso vai fazer muita diferença. E aí, assim, é aquela questão de se empoderar enquanto enfermeiro. E, e aí, sim, vocês vão começar a ter como cobrar outras coisas e querer muito mais. Isso faz muita diferença. Exato. Maravilhoso. Ó, eu quero mandar um beijo especial aqui, não pude deixar de ver. Enfermeiro Glauber Amâncio, vem candidato a vereador do Rio de Janeiro. Sem propaganda política, mas já fazendo. Com certeza tem algum enfermeiro top querendo assumir cargos de liderança na política da sua cidade. Então procure, jogue no Google enfermeiros que estão querendo assumir cargos. Procurem as suas propostas, procurem sim conhecer as pessoas para a gente ter o voto correto. E eu penso que enfermagem vota enfermagem. Magali maravilhosa, essa linda, incrível que eu recebi com muito carinho. Obrigada por ter gostado do comentário. Eu penso que isso é um ato de empoderamento. Politizar a enfermagem é um ato de empoderar para transformar. Enquanto a gente está votando no tio ali da esquina ou num outro colega que tenha DR, achando que esse cara vai fazer alguma coisa por nós, está muito enganada, querido colega e querida colega. Um parênteses aqui, só porque vi uma coisa aqui claro. que tá... a Cintia, ela colocou aqui que eu vejo que o enfermeiro é submisso, tem medo. A gente vai perder esse medo quando a gente começar a se posicionar com conhecimento. Isso faz a gente ter poder. Porque a gente consegue dizer não, não vou fazer isso, porque isso vai fazer isso, isso e aquilo outro. E aí o médico vai pensar duas vezes antes de dizer tipo, você ser submisso a ele, e ainda vai pensar contigo, vai te dar ouvido, e ainda vai traçar o cuidado dele junto contigo. Isso faz muita diferença. Exato! Muito bom, Luiz. Maravilhoso. A gente está partindo para o 1 minuto final. E aí eu já vou te agradecer absurdamente pela sua participação conosco. Eu estou muito feliz e já adianto que essa live vai ficar salva. E vai para o nosso canal do YouTube, para você que não conhece, é lá o EmpoEnf, o único canal sobre empoderamento da enfermagem do país, o único que discute esse tipo de coisa, com muito orgulho e com muito carinho. E aí eu quero dizer aqui, para você fechar a sua fala, já agradecendo, dando uma boa noite para todo mundo, nessa noite de quinta-feira. Luiz, dá uma dica para quem sonha em estudar e trabalhar fora do país. Que dica que você dá, já que você teve essa experiência incrível? Mostra para nossos colegas o que é possível e o que não é possível. Dê uma dica para quem quer ir embora. Uma dica, começa hoje, já começa a procurar. Sempre você vai encontrar aí blogs dando dicas de o que fazer, as coisas se atualizam sempre, o que você precisa, os documentos. Começa a separar isso, separa uma grana que você vai precisar, são dicas que eu te dou. Você vai precisar pagar uma passagem, vai precisar pagar visto, o visto não é tão barato, tá cerca de $500 o visto de estudante. Então, começa hoje. Você tem essa vontade, você só não vai esperar alguém fazer isso por você. Excelente! E aí, viu? Já começa agora. Se o seu desejo é ir para fora do país, não fique esperando incentivo de mãe, pai, vizinho, amigo, namorado. Porque a galera que não quer fazer ou não tem capacidade de fazer vai sempre suprimir os seus sonhos e os seus desejos. Eu sou um exemplo vivo. Luiz é um exemplo vivo de que um dia disseram pra gente que não era possível, que não deveria ser. E olha só tudo que tem acontecido. Então, mais uma vez, meu amigo. Isso, né? Contra tudo e contra todos. Não e que bom que a gente não ouviu ninguém. Meu querido amigo, beijo, mais viu? uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Imagina. Espero te encontrar em breve, pós-pandemia, pra gente poder se abraçar, se beijar e nos encontrarmos de novo. E para todos que acompanharam a nossa live, muito obrigada. Você poderia estar fazendo qualquer coisa nesse momento, assistindo Netflix, Amazon Prime, vendo série em qualquer lugar, mas você estava aqui ouvindo a gente, dormindo. Enfim, muito obrigada por estar aqui ouvindo um assunto interessante. Foi feito com muito carinho e todas as perguntas foram planejadas para suprir a sua dúvida. E se você tiver mais dúvida, pode mandar aqui para gente.
que a gente responde. Luiz, um beijo. Um beijo, gente. Beijo. Beijo, Carlinha. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Beijo. Até a nossa próxima live. Tchauzinho.